Olá a todos, eu sou o Vinícius Parisi e esse é o podcast Mostra para o Síndico. Hoje recebendo aqui na bancada os meus amigos da Superlógica, o Marcelo Bernatti, que é líder de produtos de crédito na Superlógica Tecnologias, e com Georgia Redwitz, mas seu nome é difícil de pronunciar. É gringo, né? Ela que é executiva comercial da solução do Inadimplência Zero da Superlógica Tecnologias. E a Diane Zucchini, que é a CS, que é a Customer Service, que faz parte do time de sucesso do cliente. Sejam todos bem-vindos e obrigado por aceitarem o convite para participar do Mostra para o Síndico. O que nós vamos conversar hoje é sobre um dos temas mais polêmicos que existem na administração de condomínio, um dos temas mais difíceis, que é a inadimplência. Me conta um pouquinho quem são vocês, quem é a Superlógica. Legal. Bom, as minhas queridas, apesar de eu ser cavalheiro, queria que as mulheres falem primeiro, eu vou comentar aqui só para a gente fazer uma introdução, depois eu deixo vocês fazerem o gol e tudo mais, né? Bom, Vinícius, muito obrigado pelo convite aí. A Anchieta tem um relacionamento muito bom com a Superlógica, a gente valoriza muito nossos clientes e a Anchieta aí está entre os tops que a gente tem o prazer de dizer que é cliente, né? Desbravamos o mercado da Baixada Santista. Sim, temos orgulho de fazer isso juntos, né? A Superlógica hoje, né, ela tem uma história aí de quase 30 anos, acho que não lembro de cabeça aqui agora. Vai mais de 20. Mais de 20 anos. Mas ela é hoje uma plataforma multisserviços, tanto para o mercado condominial quanto para o mercado imobiliário. No mercado condominial, ela é a principal plataforma utilizada pelas administradoras de condomínio para fazer um excelente trabalho de gestão aos condomínios em todo o Brasil. Então, assim, dando um pouco da grandeza da Superlógica, hoje 1 a cada 2 condomínios no Brasil são administrados utilizando a plataforma Superlógica. E no mercado imobiliário é uma aposta que a gente tem de começar a trabalhar nesse segmento para que as imobiliárias consigam competir perante esses big players que têm entrado no mercado e dizendo que não precisa de um gestor ou não precisa de um corretor de imóveis. A mesma coisa pode acontecer no futuro, mas a gente acredita que não. O pessoal dizer, não precisa de administrador de condomínio, né? Não, a gente entende que a gestão de condomínio tem que ser feita por as pessoas que entendem e têm experiência com isso, né? Então, ela é uma empresa hoje de quase 1.200 funcionários e está presente no Brasil inteiro, representada por quem? Por exemplo, os condomínios eles não enxergam Superlógica, né? Eles enxergam quem eles devem enxergar, que é a administradora do condomínio. Então a gente existe para ajudar as administradoras de condomínio. Entendi. Diane, como é que está a Superlógica na Baixada Santista? Hoje a gente está com bastante clientes, né, na Superlógica, vindo nessa massa de querer trazer inovação, mudar a forma de viver e conviver. O pessoal da Baixada está vendo que isso é preciso e que não dá mais para aceitar qualquer tipo de software que não agregue valor, principalmente para condomínios, que condomínios já foi, né, a época de imprimir boletos, gerar balancete, é muito mais do que isso. E entendendo isso, a Baixada vem crescendo bastante com o sistema Superlógica. Você sabe que eu falo que Santos é a capital mundial do boleto. Por quê? Aqui as pessoas ainda gostam do papel, gostam de um boleto, gostam de tudo impresso. E a gente está numa educação digital, né? A gente, pelo menos, os clientes da Anchieta, a gente gradativamente vai introduzindo a parte digital, a gente não chega com tudo. Eu falo, olha, se quiser que a gente administre um condomínio sem trocar papel, a gente consegue administrar. Mas ainda existe uma certa resistência na cidade de Santos, a gente entende, por ser caracterizada por uma cidade com bastante moradores da terceira idade. Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil, 64% da população mora em condomínio, então existe um mercado muito amplo, né? Georgia, e a inadimplência no Brasil, como que ela está? Tem muita gente devendo, não tem? Se a gente olhar a mídia e o governo Bolsonaro, está todo mundo devendo. Né? E seguindo nessa linha, Vinícius, o que acontece? Inclusive, recentemente nós estávamos conversando sobre isso, sobre o crescimento e a tendência de crescimento da inadimplência no Brasil. E nós sabemos que hoje a questão do condomínio, quando se fala, né, do pagamento do condomínio, é uma das últimas contas a serem pagas
As certo? preteridas, né? Eu gosto de usar essa palavra, né? Exatamente. Então é um ponto que a gente precisa realmente ter muita atenção. E com isso veio essa possibilidade de trazer uma solução para o mercado que realmente solucione essa questão da inadimplência. Mas olha que interessante, eu fiz uma postagem no meu Instagram, no Instagram do escritório da Anchieta, colocando de inadimplência zero, dando uma pequena explicação. Aí eu achei muito engraçado que veio um comentário, além de administradores, vocês são milagreiros. Ou seja, quando a gente fala inadimplência zero, eu vou zerar a inadimplência do seu condomínio, as pessoas têm aquela cultura, falam, então, assim, é um milagre, você vai chegar aqui e vai fazer todo mundo pagar, né? Marcelo, explica pra gente o que é o produto inadimplência zero. Mas é parecido com isso, é legal ouvir o comentário das pessoas, porque assim, o problema da inadimplência no Brasil, ele é um problema grave, né? Ele é endêmico, ele é cultural, digamos assim, né? Você estava comentando um pouco da cultura do povo de Santos, né? Deles gostarem do papel e tal, deles serem um pouco avessos à inovação. Depois eu vou até comentar um pouco isso sobre experiência de usuário, né? Mas sendo um problema grave no Brasil, um ente como o condomínio é um dos que mais sofre. Por quê? No Brasil as pessoas têm uma dificuldade tremenda de viver em comunidade. A gente tem uma cultura muito individualista, né? O que acontece? Por exemplo, quantos de vocês, quando estão na sua casa, no seu condomínio, cuida do seu apartamento, mas botou o pé para fora, deixa para lá. E aí quando a gente fala de boleto é muito isso também. As pessoas quando vão pagar a taxa de condomínio, qual que é a percepção de valor que ela tem sobre aquilo? Compare uma taxa condominial com a escola, o boleto da escola do filho. O que é mais importante ali na classe familiar hoje? Como a experiência do condomínio ela ainda está em aprimoramento, né? Vamos dizer, a pessoa está se preocupando com boleto ainda, ela não tem aquela experiência de fui para minha casa, é minha casa. Não, eu estou dividindo aquilo lá com o síndico que, entre aspas, está fazendo outra coisa, com aquele vizinho que é chato, eu não uso essas coisas. Então, no ambiente onde a inadimplência ela é cultural, o condomínio é um dos que mais vai sofrer. Sim. Ou seja, na hora que o brasileiro, isso acontece muito, né? O brasileiro, a família brasileira, ela tem uma dificuldade de planejar finanças. Não está na nossa grade curricular, né? Planejamento financeiro familiar, né? Quanto eu ganho, quanto eu quero gastar, quanto que sobra ou tem que dar zero, né? Mas muitos educadores hoje já defendem o ensino das finanças já logo no começo, no primário, no colegial, para justamente a criança já entender como que o pai, como que a mãe gasta, que o colégio, quando for privado, como é pago, para eles realmente terem essa cultura. Eu, até por ser contador, eu uso o meu cartão de crédito, chego e lanço na minha planilha do Excel. Então eu vou acompanhando tudo. Às vezes eu conto isso e falo, você é louco. Eu falo, não sou louco, eu tenho todas as minhas contas, todas planilhadas. É muito difícil você encontrar alguém que tenha esse controle. Isso é importante, né, Vinícius? E assim, o fato de você ser exceção à regra é um pouco da origem do problema. Então assim, a partir do momento que você não controla isso e você não tem dinheiro para pagar suas contas, o que você precisa fazer? Você precisa escolher o que você vai pagar. Exatamente. E qual que você vai deixar de pagar? A escola do teu filho, ou a parcela da sua casa, a parcela do seu carro que você usa, o plano de saúde, ou a taxa do condomínio que é para o meu vizinho usar? É claro que esse conceito do que a gente está falando é que a gente tem que mudar, a gente tem que fazer. Mas essa é a realidade hoje. E quando a gente criou o Inadimplência Zero, foi com exatamente o que você comentou. Marcelo, vocês criaram um serviço que faz todo mundo pagar em dia? Sim, porque qual que é a forma que você tem de eliminar o problema da inadimplência? É fazer todo mundo pagar em dia. No Brasil você tem as brincadeirinhas, né? Então vocês colocaram lá as pessoas com um revólver lá dentro do condomínio e tal. Falam, não, isso não pode fazer, né? Isso aí é... E na pandemia, isso foi algo que realmente o condomínio era o último item que o cara escolhia pagar das contas que não estavam chegando. Tava chegando a conta, qual que eu pago aqui? Tem duas versões ainda da pandemia lá, né? Porque na pandemia as pessoas também foram para casa e algumas começaram a ter mais valorização do condomínio e tal, mas exatamente o fato da pessoa deixar de pagar o condomínio é cultural, até porque eles alegam, eles se alicerçam na falta do pagamento, porque geralmente no condomínio sempre teve alguém que deixou de pagar, vem um síndico benevolente, não, eu vou tirar a multa, vou tirar os juros, vai dar desconto. Como é que você vai dar desconto de um rateio? Né? Eu canso de falar para cliente,
para síndico cliente da gente, falei, você não pode dar desconto. Não, mas ele é meu vizinho há 30 anos, como é que eu vou fazer? Eu falei, contrato inadimplência zero, porque você não vai mais cuidar dessa situação. Então, eles têm essa base. Não, mas para o outro morador, ele fez em 30 vezes e vai fazer. E eu ainda escuto, não, ele ajuiza uma ação, na hora o juiz faz um acordo. Eu falei, então, o juiz não faz acordo nenhum. Ele talvez possa homologar um acordo se você chegar lá numa mesa, no mesmo posicionamento com o síndico. Então, existe essa cultura. Então, a gente tenta, enquanto administrador, fazer com que essas informações cheguem nos moradores para justamente não acontecer aquilo. A inadimplência aumenta, o rateio tem que ser feito e o adimplente paga pelo inadimplente. Sim. E quando esse dinheiro entra, ele não volta para o bolso do adimplente, ele fica no caixa do condomínio. Para quem está nos ouvindo, desculpa, Gi, fala. Eu tô aqui dominando a pauta aqui. Quando fala do produto que é o meu bebê, eu fico emocionado. É uma paixão. Mas o que você está falando é que as pessoas em casa podem falar, não, mas o meu condomínio não é mais alto, a gente tem inadimplência aqui, mas não tem problema. O que elas não enxergam, na verdade, é que como esse modelo, a inadimplência acontece há tanto tempo, ele não percebe que já está sendo cobrado a mais dele. Sim. E eu gosto de usar o exemplo prático. Vamos nós 4 aqui no restaurante. Qual que é o melhor restaurante aqui de Santos? Ah, tem bastante. Tem bons, mas vamos comer algo interessante aqui. Vou fazer uma propaganda aí gratuita de alguns que eu vou. No Van Gogh, na Cantina de Luca. Boa. E tem um na Ponta da Praia e no Boqueirão também, que é um natural que chama IE. O IE é maravilhoso. O risoto do IE, nossa. Estamos fazendo propaganda. Não, pesado. Ó, pessoal, mas por favor, né? Então vamos nós 4 lá. Vamos e a nossa ir, querida amiga Diane esqueceu a carteira. Esqueceu a carteira, né? O que vai acontecer? O restaurante vai deixar de receber da nossa mesa? Não. Nós 3 vamos ter que dividir e cobrar da Diane. Que nem você falou, condomínio é um rateio de despesas. É uma comunhão de moradores que vivem no mesmo empreendimento e dividem os custos daquilo. Por isso eles fazem uma assembleia lá, etc. Eles fazem a previsão orçamentária e tal. Se você não arrecada aquilo lá, ferrou, você tem que pagar as contas. Então, a inadimplência de um morador já afeta o ambiente condomínio como um todo. E aí, né, eu vou agora respondendo a tua pergunta, parecendo político aqui, né, dando volta pra caramba para daí falar a resposta, mas o que é o inadimplência zero? É a superlógica entendendo que esse é um problema grave do mercado e que as administradoras são o player correto para gerenciar a finança do condomínio, as finanças, né, do condomínio. E o que a gente criou? A gente criou um serviço financeiro no qual faz todo mundo pagar em dia por um preço menor do que o custo e a gestão da inadimplência. E aqui eu quero fazer uma ressalva, Vinícius, que você fala assim, né, puxa, mas hoje quem que lida com a inadimplência está fazendo errado? Não, a gente sabe, as administradoras, vocês cobram perfeitamente. Os advogados de condomínio fazem um trabalho exímio, mas a nossa justiça não ajuda. Culturalmente é complicado. O síndico próprio ajuda. Só que ele é um problema crônico. E sendo um problema crônico, o que você faz? Quando você tem um problema crônico, uma doença? Toma remédio. Então você tem que tratar os efeitos. Então, inadimplência zero é isso. Ele é um serviço financeiro que está totalmente integrado à gestão do condomínio, que vai adiantar a receita do condomínio todos os meses, como se todo mundo estivesse pagando em dia, e vai cobrar uma pequena taxa que é inferior ao custo do problema. Da inadimplência. Isso. E aí todo o transtorno ocasionado pela inadimplência é gerenciado pela Superlógica em conjunto com a administradora do condomínio. Quanto tempo tem esse produto no Brasil, Marcelo? Olha, o Inadimplência Zero existe há quase 2 anos, tá? Existem alguns produtos similares no mercado, porque assim, da onde que veio isso, né? A Superlógica inventou isso, né? Isso é uma curiosidade que eu tenho, realmente não sei. Como que foi a problemática de solução disso, né? Como que as empresas do varejo hoje resolvem o problema de inadimplência no Brasil, né? Porque a inadimplência não é inerente a condomínio, ela é de todos os segmentos em suas particularidades, né? Mas o que existe muito forte no mercado é o que a gente chama de securitização, que é o quê? Eu gosto de resolver, porque assim, quando fala securitização, no mercado condominial o pessoal fala, mas é seguro? Segurança? Não, securitização, que é um serviço financeiro que é basicamente o quê? Você colocar uma empresa, uma organização que é especialista
em comprar devedores ou tem dinheiro sobrando e gosta de receber depois com juros, e aquele outra ou empresa cuja função principal não é cuidar de pagamentos ou das pessoas que deixem de pagar. Exemplo prático, eu produzo canecas, tá? Então o meu negócio é fazer a melhor caneca. O meu negócio principal não é cuidar que quando eu venda em 3 vezes pro comprador, ele me pague. Se eu tiver que fazer isso aí, eu estou saindo da minha função principal. Então a securitização é isso, é basicamente o quê? São empresas, instituições financeiras que são especializadas em comprar o crédito que tem chance de não receber. Tá? Se você jogar no Google, não é essa a tradução, mas eu quero deixar isso na linguagem comum das pessoas. Então, a gente pegou esse conceito de serviço financeiro que securitiza receitas e aplicou no mercado condominial através da inadimplência zero. Marcelo, a inadimplência zero é um serviço de securitização plena? Não, porque o condomínio ele é um ente diferente das empresas de CNPJ tradicional. Sim. Ele é um serviço financeiro, mas ele hoje é adaptado para quê? Ele mistura adiantamento de receitas a receber, recorrência de cobrança, cobrança extrajudicial e automação da cobrança judicial, que é muito mais do que apenas a securitização. Então nós criamos um serviço novo que integra tudo e, o principal de tudo, está dentro da gestão do condomínio, não está separado. Então, você fala de securitização, isso é serviço de origem financeira tradicional, Vinícius. Assim, isso existe há muito tempo. Quem começou a adiantar receita para o condomínio há um bom tempo atrás foi um pessoal de Curitiba e já tem uns 30 anos. Eu perguntei porque você é de Curitiba, né? Sim, eu sou Você de Curitiba. E a informação que eu tenho é que as construtoras, quando elas entregam o condomínio, já na implantação, elas já apresentam, olha, está aqui a administradora, está aqui a empresa do Inadimplência Zero, e o condomínio já começa com esse produto. Eu vou usar outro exemplo. Sabe quando você vai comprar alguma coisa, você paga em 10 vezes no cartão? Você acha que é a loja que está cuidando disso? Sim. Não, é um agente financeiro por trás. O que aconteceu em Curitiba é que assim, esse serviço ele é tão... ele leva uma experiência de gerenciar condomínio de uma forma tão agradável, porque assim, planejo, ok, eu tenho dinheiro todos os meses, eu sei o que vai acontecer. Aí eu pergunto para quem está em casa, né? Você, síndico, etc. Imagina que maravilhoso você ir para uma assembleia orçamentária e falar o seguinte, tudo que está planejado aqui vai entrar na conta. É muito mais fácil de gerenciar o condomínio. Então, como isso já existe em Curitiba, é super normal você ter condomínio já com a garantia, que a gente quis chamar de inadimplência zero, já com condomínio securitizado. Você sabe uma coisa muito interessante? Que o Inadimplência Zero, quando contratado, não é a finalidade, mas ele acaba promovendo no condomínio. Aqui em Santos, né, que é a capital mundial do boleto, também é a capital, também é a capital mundial do rateio. A gente quase não faz previsão com valor fixo. Grande parte das empresas administradoras de Santos, elas não levam uma previsão orçamentária para a Assembleia. Por quê? Porque é rateio, então eu não vou precisar levar, porque tudo que vai ser gasto vai ser cobrado. E quando isso acontece, a gente tem notícia, tudo, o que eu falo é o seguinte, então você está dando um cheque em branco para o síndico gastar dentro do exercício dele. Porque se ele gastar tudo, tá na Assembleia, sem previsão, sem nada, que vai ser cobrado, que for rateado, qual é o parâmetro que ele tem? O que eu acho legal, o Inadimplência Zero, ele traz essa necessidade do síndico ter uma administradora, principalmente com uma pessoa de finanças, um contador, sim, que apresente a previsão orçamentária para ele. Porque você vai dar o orçamento da Inadimplência Zero, olha, aqui é rateio, a gente não faz previsão. Como é que você vai analisar? Jorge, me conta um pouco, você que é responsável por essa análise. E o que acontece? A meu ver, de acordo com tudo isso que está sendo trazido hoje, tem uma questão muito importante relacionada à educação. Mais do que nunca, nós estamos trabalhando com profissionalismo, como você diz, você vai para uma assembleia, leva uma previsão, nessa previsão vão constar essas informações, estamos falando de um produto
que para várias pessoas ainda é novidade, para outras não. Então, nos cabe, mais do que nunca, mostrar como a coisa funciona de uma forma muito simples, que é mais simples do que se imagina. Eu acho assim, que a partir do momento que a gente participa das assembleias, que antes de tudo, né, fecha essa parceria com a administradora, depois conversa com o síndico sobre a solução, se leva para a assembleia, porque tem que constar no edital de convocação, depois vai para a assembleia e se mostra que realmente se consegue resolver uma dor do condomínio, que não é a dor apenas de um, como nós falamos anteriormente, é a dor de vários condomínios, de uma forma simples e de uma forma, a meu ver, também extremamente profissional. Por quê? O que a gente nota hoje é essa questão de ir para uma assembleia sem fazer uma previsão orçamentária. Cara, entre nós, né, se você participa... Não é profissional, né? Exatamente. Ou seja, você vai levar algo para ser debatido, para ser conversado, né? Mas você sabe, Gi, que você está comentando uma coisa que eu acho muito legal, e Vinícius, eu acho que você deve ser o que mais fala aqui na região e próprio no Brasil. Mas, para mim, o futuro da gestão colonial, quando a gente fala de inovação, o pessoal fala, inovação, aí fala tirar os entes principais, ou desintermediação e tal, eu acho tudo uma balela. Para mim, inovação é melhorar o que já está existente. E para mim, a evolução dos condomínios é muito do que vocês fazem. Então, hoje, assim, você administrar um condomínio sem pessoas experientes, ou sem uma estrutura, que eles falaram, contabilidade, pessoas especializadas em finanças, pessoas especializadas em experiências humanas, essas coisas e tal, tá no passado. Entendeu? Então, você tem que buscar, assim, você é síndico de um condomínio. Não, eu consigo administrar sozinho aqui. Não consegue. O condomínio é complexo. Digo mais. E esse profissionalismo é o que a gente sente bastante falta aqui na região, né? Vixe, alfinetada. Não, a gente sente bastante falta, porque não é simplesmente administrar condomínios e não é um exercício fácil. Quando você está ali cuidando de 260 condomínios, são 260 CNPJs, são 260 empresas. Exato. Você precisa ter profissional para isso. No programa anterior, a gente mais ou menos comentou, eu falei, vou ter que fazer um programa só disso, dessa falta de profissionalização. E a coisa que eu mais me pego é a falta das normas contábeis das empresas serem aplicadas para o condomínio, que está no Código Civil. O síndico tem que prestar contas. Ok. Então, se o síndico quiser mostrar o extrato do banco, eu prestei contas. O Código diz isso, o Código Civil diz isso, mas aí vem um prédio de 300 apartamentos, arrecada lá R$250 mil por mês, uma série... Como é que você vai fazer uma contabilidade dessa? Vai demonstrar as contas como? Enfim, essa é uma falha que a legislação tem e fica muito aquela briga administrador de condomínio, contabilidade, né? Eu tenho uma tese que contador tem que fazer esse serviço, administrador de condomínio está dentro do prédio, algo que as administradoras é uma oposição na conversa, né? A gente fala uma coisa que não reflete a realidade, mas o administrador de condomínio é a pessoa que está lá dentro do condomínio, não é a pessoa que está fora. Mas sabe, Vinícius, você está trazendo um ponto que eu acho muito importante, que é essa questão assim das responsabilidades, né? Porque quem está no condomínio, se a gente for ver, que é o resultado, que é a melhoria, que é que o síndico resolva quando acontece um problema, que resolva o problema. Né? Não vem aquela questão assim, mas tem caixa para isso? Não se tem, se planejou algo nesse sentido e assim por diante. Então, esse é o ponto-chave. A gente, na própria implantação do condomínio, a gente já faz uma sugestão em assembleia, daqui 2 anos vai ter que lavar a fachada, vamos aqui vamos fazer um fundo. Aí, muitos dos compradores, mas vou fazer fundo, o prédio tem garantia. Então, para você usar a garantia, você tem que fazer a manutenção. É a mesma coisa que seu carro. Você compra um carro hoje, geralmente tem 5 anos. Então, você bate e capota, está na garantia e não cuida do carro. Não é assim. Mas fala uma coisa para mim, como que o mercado tem recebido esse produto? Não tem sido assim, quando você leva água para o deserto, é super bem quisto, né, Vinícius? Assim, ele é um problema grave no Brasil inteiro, as soluções elas resolviam parte do problema e o que a gente está trazendo junto com quem deve administrar e trabalhar com o condomínio, que tem capacidade para isso,
levando a solução para resolver de vez, acabar com o problema da inadimplência de condomínios no Brasil. Igual as empresas de varejo conseguem vender abertamente, os bancos conseguem fazer todas as coisas, a gente está trazendo isso para condomínio. Condomínio, foque na experiência do condômino. Sim. Eu acho que isso vocês, Vinícius, sabem muito bem. Então, assim, quando você leva um serviço que retira um problema grave e que permite o condomínio a pensar em outras coisas ou até fazer coisas melhores, será que a gente não está dando vazão para que a experiência de morar em condomínios não melhore? Sabe que teve um síndico, eu conversando, né, sobre o Inadimplência Zero, eu perguntei para ele assim, seus porteiros são terceirizados? Ah, são terceirizados. Eu falei, por que você terceirizou? Ah, porque eu não queria cuidar de férias, quando falta eu tenho que fazer um deslocamento de um. Eu falei, ou seja, você terceirizou para reduzir o seu trabalho. Ele sim, Inadimplência Zero é a mesma coisa. Você contrata para não precisar cuidar da inadimplência. E aí vem aquele condômino que todo mês, você pode tirar minha multa? Aí o síndico fala, então, o pessoal fez uma assembleia, aprovou aí um tal de inadimplência zero, não é mais comigo. E isso começa, obviamente, a criar uma cultura, porque uma coisa é o condomínio informalmente ou amigavelmente fazer as cobranças. Outra coisa é ter uma empresa especializada. Quando eu falo, você quer quitar o condomínio? Não, eu quero fazer um acordo. Eu falei, faz o seguinte, vai no banco, pega o dinheiro emprestado para quitar a dívida. Não, no banco eles vão me cobrar juros, multa, eu vou ter que dar meu carro como garantia. Eu falei, você quer no condomínio que é facinho, né? O condomínio, o imóvel já está em garantia, né? Essa que é a diferença. Mas é legal você comentar, Vinícius. Eu sempre gosto de falar de inadimplência zero assim, para o síndico que está nos vendo, né? Quais são todos os problemas que você tem relacionados a arrecadar as taxas condominiais e lidar com os devedores de curto, médio e aqueles que você tem que mandar pro advogado. Pega todos esses problemas. Lembre aí, você que está vendo em casa, né? Dou até um tempinho para você lembrar. Tem isso que você falou, né? Eu tenho que cobrar do devedor, é teu vizinho que é o devedor. Você não tem o dinheiro no caixa para fazer o que você precisa. As manutenções podem ficar em aberto. Quero fazer uma melhoria, quero melhorar a experiência do condômino. Não consegue, porque você está focado no básico. Preciso fazer uma assembleia para aumentar a arrecadação, porque a gente tem inadimplência. Vai fazer uma assembleia para aumentar a taxa de condomínio nesse vai todo mundo, desce todo mundo. Pega tudo isso e precifica. É isso que a gente está falando. Esse serviço que a gente está colocando é o quê? É nós, junto com as administradoras, nós somos especialistas nisso. A nossa função principal é fazer isso. A gente acorda pensando nisso. O que para você é problema, para nós é negócio. Eu sempre digo o seguinte, porque alguns é abacaxi, para os outros é refresco. Sim. Então, não vale a pena realmente hoje você precisar se preocupar com a arrecadação do condomínio. E eu até falo para as pessoas, hoje você administrar um condomínio sem você ter certeza de quanto você arrecada todos os meses é coisa do passado. E isso, não, mas isso está difícil? Não, está dentro da sua administradora. E aí a Vinícius está dentro da Anchieta também. Né? O que é legal desse produto, que é um produto que eu falo com muito carinho também, principalmente para os clientes, porque você vê na prática acontecendo, né? O resultado. Eu tive com um cliente em Minas Gerais que é muito isso. Ela estava com um grupo de síndicos, de mais de 70 síndicos. Ela fez uma noite da pizza que reuniu ali o pessoal de Pouso Alegre e região. E é um síndico falando para o outro, que fala para o outro e fala, tá dando certo, eu tô conseguindo mudar um beiral, tô conseguindo fazer uma lavagem de fachada e você vê aquilo acontecendo. Só que um síndico me falou uma coisa que ficou marcado. Ele falou assim, Diane, o que mais me chama a atenção nesse produto é que realmente vocês não estão me vendendo um produto que vocês vão ficar aí com ele eternamente, quem tá devendo não vai conseguir pagar e vai virar uma bola de neve, e o cara vai ter dor de cabeça, todo mundo vai olhar com ele com um olhar torto. Vocês estão me vendendo uma solução, porque hoje a minha inadimplência, ela realmente baixou. Então, a gente faz depois uma nova precificação. O futuro é gerenciar junto com o condomínio, né? Eu acho que você trouxe bem de... O que a gente está fazendo de diferente, né? Por exemplo, quando você traz soluções para o mercado condominial, o pessoal já fica meio com o pé atrás, né? O mercado condominial... A gente fez algumas assembleias, você sente que as pessoas são resistentes. Milagre, né? Peraí, dinheiro de graça? Joga aquela conversinha, né? Então, assim, não... O que a gente está trazendo para o mercado é o quê? É uma solução. Nós temos hoje uma instituição financeira. Se você olhar hoje a Superlógica, é que a instituição financeira é muito ligada a banco, né? Eu não gosto de falar banco inicialmente porque nós somos uma instituição financeira de código 481. Sim.
Somos a primeira e única instituição financeira hoje voltada a condomínios no Brasil. Tá? Então, existe hoje uma estrutura grande e, pessoal, de maneira bem clara, a gente, na verdade, tem estrutura, estatística e inteligência para colocar o dinheiro na frente e fazer todo o trabalho de cobrança e ter lucro no longo prazo. É assim que as instituições financeiras ganham dinheiro. Na sua função principal. Ah, mas o condomínio, entre aspas, pode estar perdendo dinheiro com isso? De forma alguma. Lembra que eu falei dos problemas da função principal? Agora sim, se você quer ter um condomínio no qual uma instituição financeira, tudo bem, legal. Se o teu condomínio é uma instituição financeira, mas está na função diferente dele. Cabe ao condomínio decidir isso. Então, o que a Diana comentou muito certo. Nós montamos uma instituição financeira, isso opera junto com as administradoras. A gente tem quase 300 colaboradores focados hoje nisso. Desses, 1/3 são voltados para tecnologia e análise estatística financeira. Todo o condomínio passa por avaliação de crédito e aí a Diana comentou muito bem. Quando a gente senta com o condomínio, a gente fala, ó, tua situação hoje é essa. Nós vamos operar junto para diminuir essa tua inadimplência. Porque assim, tem certos condomínios que a inadimplência é muito grave e aí o custo é maior. Mas tem condomínios que quase não tem problema de inadimplência. Aí você fala, por que eu vou colocar um serviço como esse se eu não tenho o problema? E aí eu gosto sempre de falar assim, Marcelo, inadimplência zero para condomínio sem inadimplência? Também. Porque ele é uma forma que você tem de arrecadar taxas condominiais sem medo. Exatamente. Você está dando remédio todo mês. Para quem está em casa, saúde, né? Não, para quem está em casa. Nem plano de saúde, eu digo o seguinte. Você tem carro, Di? Você tem carro, Vinícius? Tem. Você tem seguro no carro? Tem. Quanto tempo você não usa o seguro do carro? Aí você me pegou, hein? Mas eu sempre falo o seguinte, esse tipo de serviço, ele vem te ajudar na gestão. Então, você pode ter ele para resolver o problema da inadimplência, mas também para você ter garantia que vai receber todos os meses e liberar conveniências no condomínio. O que eu estou falando de conveniência? Estou falando do boleto melhorado, eu estou falando da possibilidade de pagar com cartão de crédito. E aí eu trago aqui, por exemplo, um diferencial. Por exemplo, se você colocar inadimplência zero no seu condomínio, você vai poder colocar no débito automático e pagar milhas. Já ouviu falar dessa, Vinícius? Sim. O que é o débito automático e pagar milhas? É você poder liberar no condomínio as pessoas poderem pagar no cartão de crédito na recorrência. Então, Marcelo, não existe débito automático para condomínios. Existe. E tem na Anchieta. Que nem Netflix? Que nem Netflix? Pode pagar que nem Netflix do condomínio? Pode. O Netflix agora vai aumentar, então Que não vamos isso, usar o não, Netflix. não, vamos usar. Vamos usar ali o Spotify, musiquinho. Olha, gente, hoje foi difícil parar para fazer um break, mas a gente vai dar uma paradinha e a gente já volta com Mostra pro Síndico. Marcelo fala demais, né? Bom, eu sou Maria Helena de Paiva, 66 anos. Eu tenho o prazer de morar em Santos. Bom, no aplicativo Anchieta tem muitas possibilidades e muita coisa boa. Quando eu preciso ver as despesas, eu não preciso ir lá na portaria, solicitar a pasta física. Lá já está. É só você saber trabalhar no aplicativo e você já está com ele. Outro fator que facilita muito é reserva. Eu reservo a academia, o horário que eu quero, né? Facilita muito. E as pessoas pensam só porque nós somos idosos, não temos essa capacidade. Temos sim, os ícones estão ali super fácil, dá o zoom, aumenta. Então nós podemos trabalhar muito bem. Hoje, falar que é terceira idade é uma terceira idade digital também. Meu banco é digital, meu condomínio é digital, né? Até mesmo a Anchieta agora é digital. Estamos de volta com o podcast Mostra pro Síndico, hoje recebendo os meus amigos da Superlógica, a Jorge, o Marcelo e a Diane. A conversa desenrolou bem na primeira etapa e continuou no break, né? A gente só parou de filmar. Não, mas eu prometo que eu vou deixar as duas falar agora, tá? Jorge. Eu tô me chutando aqui, eu tô com a minha canela doendo aqui embaixo, aqui, ó. Jorge, como é feita a contratação do Inadimplência Zero? Opa, segue, inclusive, o que é parte da nossa cultura. Tá? O que eu quero dizer com isso? Essa cultura de empresa solidificada no relacionamento. E aí se contrata profissionais cada vez mais com entendimento do cliente, porque visa resolver algo,
entendeu? Com companheirismo no sentido da colaboração. E isso está enraizado na cultura superlógica. Então é algo de dentro para fora. E se busca cada vez mais profissionais com habilidades, não só técnicas, mas habilidades mesmo de conversa, de relacionamento, em busca desses valores, entende? Profissionais que entendam, claro, da questão aqui tratada, que é o condomínio, mas mais do que nunca, que entendam de pessoas. E a partir do momento que esses profissionais eles entendem de pessoas, eles conseguem mostrar o produto, trabalhar esse produto e trazer a solução. Entendi. O síndico que está interessado deve fazer o quê? Qual o primeiro passo? Boa. O primeiro passo, antes de qualquer coisa, é procurar a sua administradora, é procurar a Anchieta, é conversar com a Anchieta sobre isso. E aí eu quero trazer algumas experiências, inclusive de outros mercados que eu atuo, que nós já estamos num processo onde um síndico fala para o outro da solução, né? Porque é uma coisa assim, que vai indo de boca a boca daquele síndico que vê de bate-pronto o valor agregado do produto, mostra para o outro que procura a sua administradora e diz assim, eu quero, me explica como é que é. E aí começa todo o processo através da administradora. Consequentemente, a administradora vai entrar em contato com um executivo comercial da Superlógica que vai ajudá-lo a passar todas as orientações e assim por diante. Como é que faz a contratação? Tem que fazer assembleia, tem que convocar? Dá os detalhes porque envolve muita parte jurídica também. Dá os detalhes para a gente de como que o síndico deve fazer isso. Perfeito. É bem simples, né? Na verdade, como é que funciona? Primeiro, o contato via administradora. Na sequência, um bate-papo com o síndico para explicar a solução. Alguns síndicos solicitam a conversa com o conselho. Então, é feita uma reunião com o conselho, se explica, se tira dúvidas, inclusive sobre o contrato, tá bom? Nós disponibilizamos, caso o conselho solicite, o modelo da minuta contratual para análise, até porque nós trabalhamos com essa transparência para que tudo que for dito pelo executivo seja batido com o contrato, ou seja, é aquilo ali. Vai ver que não tem cláusulas contratuais leoninas, não tem amarração de tempo. Não tem cláusula de rescisão, de multa de contratual. Não pode cancelar a qualquer momento, basta nos avisar com 30 dias de antecedência. Isso eu acho um aspecto legal da Superlógica, de não colocar nenhum tipo de entrave. Gostou? Ficou. Não gostou? Pode dispensar. Mas você sabe um negócio legal, Vinícius? Que assim, a contratação ela passa pelo seguinte, ele não vai contratar a Superlógica. O que ele está contratando é um serviço da administradora, da Anchieta. Sim. E eu acho que assim, por que é feito dessa forma? Primeiro, porque quem conhece do mercado condominial não é a Superlógica. A Superlógica entende das necessidades das administradoras. Tanto é que nós criamos o Inadimplência Zero como um serviço integrado à solução da administradora. Então, se você quer um serviço diferenciado para o seu condomínio, você não vai buscar a Superlógica, você tem que buscar o seu administrador. É esse o ponto. E por que também? Porque o administrador conhece a sua necessidade. Então, tem os dados, sabe a realidade. Então, tem todo esse conceito que é muito importante do administrador. A Georgia e nosso time está junto com a administradora para ajudar nas principais dúvidas, principalmente do produto jurídico, etc. e tal. Então, o síndico vai ter a seguinte jornada para contratar. Ele vai ter um excelente relacionamento com a administradora e a administradora vai perceber aquele problema ou aquela solução e vai conversar com o síndico. A operação principal, a própria administradora, você já sabe melhor do que ninguém, então, síndico, conta com a administradora para entender todo o escopo. E aí, o compliance tem que ser seguido é o quê? Conversar internamente, né, com os moradores, fazer enquete, conversar com o conselho, porque ele é uma contratação importante, então o condomínio sempre tem que fazer as decisões em colegiado e tem que ser levado para a assembleia. Por quê? Porque ele é uma contratação que está fazendo a securitização da receita do condomínio. Então, ele não é uma contratação simples. Tudo que é importante no condomínio tem que ser público. Tem que ser compartilhado e votado. Sim. A assembleia, ela é o principal. E antes, durante e depois da assembleia,
A análise de contrato, análise de processos e tudo é amplamente debatido. Uma dúvida. Alguns condomínios em Santos, a gente tem bastante condomínios de 70, 80 anos, que não tem convenção de condomínio e não tem CNPJ. Esse Como é é um que fica a serviço situação voltado para deles? condomínios edilícios, que a gente chama no termo da lei, né? Então são condomínios devidamente convencionados, que são quase a totalidade dos condomínios do Brasil. Então, associações, talvez a gente consiga operar isso a partir de 2023, teve uma legislação nova transformando as taxas associativas com obrigatoriedade parecida com a do condomínio, mas o que você está me falando, na verdade, é o seguinte: aquele empreendimento não é um condomínio. Sim, é verdade. Na verdade. Então, assim, como nós somos uma instituição financeira e a gente opera no formato regular, com auditoria, etc., aquelas taxas que são condominiais deste empreendimento, ele não tem a mesma regra que os outros condomínios têm. E aí o serviço não funciona para eles. Por quê? Porque eu não tenho a garantia de recebimento. E muita gente fala, Marcelo, qual que é o segredo do inadimplência zero e tudo mais? É que, e por que as taxas são baixas e entram dentro da realidade do condomínio? Assim como as taxas para financiamento imobiliário são baixas. É barato você financiar uma casa para você comprar hoje no Brasil, apesar das taxas, comparado com o mundo não é, mas no Brasil é barato. Mas por quê? Porque o financiamento é garantido pelo imóvel. Exatamente. A taxa condominial também é garantida pelo imóvel, só que demora pra caramba para você conseguir executar. E tira do síndico toda aquela responsabilidade. Procura um advogado ajuização, demora. Ixi, Aí contestam a ação, né, quando não vai direto para título executivo. Aí faz um acordo, a pessoa paga a primeira, aí pede a circulação de volta do processo, fica naquela enrolação. Ou seja, contratando inadimplência zero, dia 10 esse condomínio, o condomínio de todos os apartamentos está depositado, obviamente com a redução da taxa de vocês. Como é que os síndicos têm recebido essas informações? Tem resistência, tem desconfiança? Eu acho que assim, como um produto novo, que a pessoa nova, eu digo que a pessoa não conhece. Sempre tem algum certo tipo de síndico que vai ter uma resistência. Mas eu costumo falar que a resistência vem do não conhecimento do produto. Quando você passa a conhecer, quando você vê o que está no contrato, quando você percebe que você vai levar isso para uma assembleia, que vai ter especialistas lá que vão tirar as dúvidas dos condôminos. Então, no decorrer da assembleia, você vê as conversinhas, mas depois ali no final, que a galera tem o entendimento, compra a ideia. Porque a ideia é boa e é válida e faz sentido no final. Então, tem tido um retorno muito bom. Como eu te citei esse exemplo, poxa, 70 síndicos ali falando do produto, eu até gravei, eu falei, nossa. Tem um pouco de estatística, Vinícius, assim, é que a gente não conversa com os síndicos diretamente, né? Os nossos clientes da Superlógica são os administradores, e quem entende de síndico melhor do que ninguém são vocês. Mas assim, a gente chega próximo dos 100% das aprovações em assembleia, das assembleias que a gente vai, porque assim, o processo da assembleia envolve primeira conversa com o síndico, prepara, análise de crédito e daí leva para a assembleia. E como você está falando de substituir um problema grave por um serviço que dá uma série de novidades por um preço menor do que aquele que você tem, é muito difícil você não aprovar. Eu participei de algumas, todas com sucesso, e em breve nós vamos fazer outra, né, Jorge? Em breve a gente tem outra. O que eu vejo? O inadimplente não gosta do inadimplência zero. Mas como ele não pode na Assembleia votar, a gente... Mas deixa eu te falar, Vinícius, assim, o serviço ele veio... porque quando você fala de um serviço financeiro e de cobrança, normalmente o pessoal já fala, vamos ferrar o devedor, né? No Brasil tem muito disso, né? Quem é bom pagador, quem é do bem e tal, Ainda mais ele que inadimplente está com o carro zero na garagem. Não, e aquela caixa da TV 50 polegadas que tá na porta do cara, e quando você vai ver no relatório lá, o cara tá 2 anos devendo. É complicado. Mas a gente pensou esse serviço de uma forma bem, assim, humana e experiência do condomínio, experiência do condômino. Então, para aquele que paga em dia, show de bola. Você não vai precisar aumentar suas taxas condominiais, os serviços vão acontecer, você vai ter o melhor do condomínio. Para o síndico, maravilhoso, não preciso nem comentar aqui. Para o administrador, que é o nosso cliente, que a gente acredita que faz a gestão do condomínio de maneira perfeita, também levar inovação, é mais fácil gerenciar. Isso você até pode falar melhor do que eu, né, Vinícius?
E aí tem o devedor. A gente fala assim, o devedor. O devedor também é cuidado na história, né? Não é porque o cara está devendo que ele tem que ser tratado de maneira diferente. Então, às vezes a pessoa teve um problema, acontece alguma coisa, então ele vai ter uma série de opções. Ele vai ter conveniência, parcelamento, coisas que às vezes o condomínio não consegue. Fala um pouquinho do seguro. Eu ia entrar lá, por exemplo, e aí tem aquele morador que, assim... Eu tava aqui me segurando. Não, Isso eu acho sensacional. Eu gosto de falar de todas as partes para dizer o seguinte... Porque uma coisa que às vezes esses serviços perdem é aquele contato direto com o condômino que tem um problema justo e aí o condomínio se reúne e fala, vamos dar uns 2, 3 meses para esse cara se cuidar, e eles conseguem tirar às vezes os juros ali e tal, mas não conseguem tirar a taxa de condomínio. O que a gente fez? Colocou junto com o serviço uma proteção contra a perda de renda. Então a gente estava falando de educação financeira, né? Uma das partes da educação financeira é você colocar artifícios de proteção à sua recorrência financeira. Falando um termo muito técnico aqui agora, né? Mas é você se proteger de eventualidades. Então, como a gente sabe que isso não acontece frequentemente no Brasil, a gente pegou esse serviço e colocou, tá dando de graça para o morador isso. Por quê? Porque ele é uma forma de proteger a gente e o condômino. Então, assim, todo condomínio que contrata inadimplência zero hoje, todos os seus moradores têm contratado o seguro proteção contra a perda de renda. O que é isso? Se o condômino perder o emprego, for mandado embora, tá? Assim, não é o perder o emprego, não é se demitir, né? Ele tiver um acidente grave ou falecimento, a Superlógica, junto com a administradora, dá 3 meses de taxa de condomínio para ele se reerguer. Então, é uma forma humana de olhar finanças em condomínio. Não é só ajudar uma parte a ficar adimplente e que se ferre inadimplente. Não, é resolver o problema como um todo. Cara, isso eu acho sensacional. Isso é uma cultura empresarial inovadora. Sem dúvida, é olhar para essa cadeia Exatamente. de valor, onde cada parte da cadeia realmente é um integrante importante. Sim. Tá certo? É você olhar desde o primeiro, ou seja, desde a administradora até o morador. Todo mundo sai ganhando, né? O Por benefício isso que é coletivo. Por isso que a prova fácil na Assembleia, né? Então, assim, a gente está falando bem para todo mundo. E o interessante disso tudo, esse a prova fácil, veja que nós estamos contando com especialistas, né, na solução no Brasil todo. E esse resultado que o Marcelo está trazendo é um resultado nacional. Ou seja, nós não estamos falando de uma realidade de uma única regional. Eu atendo, por exemplo, mais de uma regional. E posso falar para vocês que num primeiro momento, inclusive quando eu entrei na empresa, né? Olha, a regional que você vai atender não é das mais fáceis. É uma regional que tem uma certa resistência. Desafiadora. Gosta do boleto impresso? Gosta do boleto impresso e tal. Tudo lá acontece com mais calma. E eu vou trazer uma realidade que não é essa. Os números por si só mostram a adesão do produto na regional e que, além disso, tem influenciado o comportamento de outras regiões vizinhas. Então, é interessante a gente ver isso, inclusive, as administradoras colocando isso de uma forma no site com testemunhais dos síndicos, falando com orgulho, né, que colocaram... A vida ficou fácil agora, Exatamente, que colocaram Sim. a solução que tem funcionado, tanto que o número de cancelamento, e isso aqui para vocês eu posso falar, até o presente momento eu não tive nenhum cancelamento. Então, quer dizer, a gente nota, e isso porque a gente continua as conversas com os síndicos, porque os especialistas mantêm esse contato e fica evidente o nível de satisfação. Então, eu acho que esse é um pilar extremamente importante. E, Vinícius, eu acho que assim, a grande sacada é que a administradora, ela vai no mercado, uma administradora como a Anchieta, ela foi no mercado, olhou o mercado e viu que precisa, é uma dor que eu tenho. E você foi buscar dentro do mercado como você poderia sanar essa dor. E isso é visão administrativa.
Porque eu tenho um problema lá, mas eu posso deixar ele na mão lá do jurídico, eu posso deixar ele na mão do síndico, isso aí avisando, olha, a galera tá devendo, eu estou aqui cobrando, mas eu acho que a grande sacada é a administradora de visão, um olhar no futuro, olhar o mercado, ver que tem um produto dentro desse mercado que dá resultado e trazer isso para o ecossistema dela. Uma coisa que eu comento muito, administrar condomínio, todo mundo faz, né? Mas você ter esse olhar carinhoso, humano para com o cliente, isso é essencial. É a mesma coisa, você entra numa loja, o vendedor te atende mal, você gosta do produto, você pode até comprar o produto, sair com o produto de lá, mas você fala, não foi uma experiência bacana. E a gente sabe que quando um condomínio procura a administradora de condomínio, não é para fazer elogio, não é para dizer, olha, está tudo bem comigo, é porque ele está passando algum problema. E todo problema em condomínio, ele é anabolizado. Porque é relação de vizinho, é regra que ele acha que ele tem direito, mas ele não tem. Então, quando ligam, quando nos contatam, e que nós somos obrigados a falar um não e negar a solicitação dele, a gente tem que falar isso de uma forma muito amável. Olha, o senhor entende? Isso é impossível dentro do condomínio. Agora, simplesmente dar uma resposta não pode, ponto final, ele vai chegar na Assembleia e falar, olha, eu fui muito mal atendido pela administradora. E eu vejo que é um ramo. Eu tenho imóvel em condomínio que é administrado por outras empresas e eu não vejo esse carinho, eu não vejo as pessoas terem vontade de resolver o seu problema. Eu participei de algumas reuniões do Inadimplência Zero, realmente com sucesso, e eu vejo todo o critério que existe, até da parte legal, de contrato, de análise da convenção, para que justamente surta o efeito que é desejado com a contratação. E veja que o nosso pilar principal, quando eu falei, né, anteriormente, foi aquela questão realmente do olhar humano. Estamos falando de uma solução financeira para resolver o problema do condomínio? Estamos, mas estamos também desmistificando algo no sentido de atrelar isso à questão da frieza, como o assunto muitas vezes é tratado. Aqui, como eu expliquei, o ponto é, quando eu falo que da superlógica, essa questão cultural que é de dentro para fora, aquele olhar nas pessoas. Por isso que os nossos especialistas, mais do que nunca, trabalham relacionamento. Esse é o ponto principal, Vinícius. É aquele olhar no outro, do início ao fim. É saber como lidar com cada pessoa, porque no condomínio você tem vários moradores com diversos comportamentos. E esse olhar nosso de colocar para cada um deles uma forma adequada de entendimento, Mas tem os dois também, né? Vamos dar uma quebrada aqui falando assim, a gente tá sendo bonzinho e tal, etc. Mas sempre faz parte, a gente está lidando com pessoas. Faz parte trabalhar também, eu acho, veja assim, com condomínio, é você ter equipe preparada, que nem assim, você tem a experiência do condômino, né? Mas você vai sempre ter os complicados, né? Aqueles 10%, eu sempre digo assim, não é nem 10%, às vezes é 5%. Quantas assembleias você já fez, Vinícius, que era assim, pessoas discutem. Eu lembro que eu participei de uma assembleia de São Luís do Maranhão. E aí no chat, eles, nossa, mas brigavam, e era um condomínio de 400 unidades. Quando foi pra votação, 80% aprovado. Eu no começo da assembleia, eu falei assim, não pode, esse condomínio aqui não vai fazer nada, né, tal, etc. Tem também essa questão, no condomínio, às vezes as pessoas se inflamam por coisa pouca. E acabam votando naquilo que estavam brigando. É mais ou menos o que o Alckmin está fazendo com o Lula hoje. Você trazer esse assunto aqui, quer falar de política? Vamos falar de política e vamos training topics vai lá em cima, né? Mas eu estava comentando muito bem. Eu acho que o principal em condomínio, para mim, inovação em condomínio é isso. É a experiência do condômino. E aí passa por o quê? Pelo que vocês fazem muito bem. Como é que está a experiência dele no pagamento do condomínio? Qual que é a experiência dele em perceber as comunicações de inovação? Qual que é a experiência dele quando ele tem as questões condominiais? Pergunte para qualquer pessoa. Você vai na assembleia do seu condomínio, o cara fala, condomínio é legal. Eu pergunto para 100% das entrevistas lá na Superlógica. Você participa da assembleia, vira cara. Por quê? Porque a experiência está
está inadequada. Tem uma questão cultural, esse que tem esses 5% que às vezes estão tendo voz e é complicado e tal, mas também cabe, é um trabalho para mim que vocês fazem muito bem, Vinícius, que é cuidar da experiência, para o cara sentir assim. E outra coisa, será que ele tem que ligar para você só quando tem problema? Ou Isso não vai mudar, viu? ou você pode ter, não, ou você pode Se ter mudar, ele passa. oportunidades para ele, coisas Mas não muda. diferentes. Eu acho que assim, na hora que mudar a minha piadinha, aí passa de difícil pra é fácil. Porque. Né, Não, mas aí tem situações que eu acho Eu assim, moro em condomínio porque eu gosto de reclamar. Senão, eu morava em casa. não, mas daí o negócio é te multar mesmo, entendeu? Daí a gente cria um artifício pra gente não lidar com a Diane. Mas tô brincando, mas eu acho que o Inadimplência Zero pra mim é isso, é trazer o que existe de melhor no mercado, porque hoje esses serviços financeiros que tem hoje, por exemplo, dentro das administradoras, antes não era acessado pelos condomínios. Eram acessados apenas por grandes empresas em grandes contas de banco. Hoje não. O condomínio consegue acessar tudo o que grandes empresas conseguem, mas dentro de uma estrutura organizada, que é a administradora. Bacana. Bom, a gente falou bastante sobre o Inadimplência Zero. A gente chega ao fim do nosso programa. Já? Mas agora que eu comecei a falar e cortar minhas amigas aqui... Bom, isso daqui. Eu quero. Quero agradecer muito a presença de vocês, da Diane, do Marcelo, da Georgia. Queria que vocês deixassem o contato de vocês também para eventualmente tirar alguma dúvida. Você que está nos assistindo, deixa aí nos seus comentários, mande as mensagens que todas serão respondidas. O nosso produtor, a nossa produtora, junto com os nossos videomakers, colocaram as legendas aí dos contatos de vocês. Boa, perfeito. Mas quer falar como que fala com a gente, Di? Segue nas redes sociais, tem um time lá que tá bacana, dando total atenção no Superlógica Tech no Instagram, e lá vai ser direcionado ou pelo próprio site da Superlógica, né? Que lá vai ser direcionado para qualquer um dos nossos produtos. E tem o site do Inadimplência Zero, que é inadimplênciazero.com, que daí já cai lá. Mas se você é condomínio, procure a sua administradora. Se você é aqui de Santos, sabe com quem procurar. E eu deixo aqui os meus parabéns pela iniciativa. Obrigado, tá? Jane. Essa visão assim empreendedora, Com essa certeza. questão de trazer um assunto tão importante para o conhecimento dos condôminos. Parabéns, viu, Vinícius? Obrigado. Bom, a gente chega ao fim de mais um podcast Mostra para o Síndico. Se fez sentido para você esse tema, esse assunto, você que gosta de se interessar pelos assuntos condominiais, dê seu like, curta a página, mande seus comentários. Em breve nos veremos no próximo programa. Muito obrigado e até lá.